O Nordeste Acontece está de volta. Eu converso aqui no estúdio com o Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Norte, Dr. Rinaldo Reis. Dr. Rinaldo, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Ana Ruth, muito obrigado. Sempre um prazer estar aqui com você. Alegria nossa. Dr. Rinaldo, como é que o Ministério Público está acompanhando essa grave e grande crise no sistema prisional do Rio Grande do Norte? Ana, a gente tem acompanhado o dia a dia desse ponto mais alto da crise, né, que está acontecendo agora, porque na verdade a crise ela já vem de muitos anos e ela teve um agravamento há 22 meses atrás, como a gente tem sempre lembrado, quando em março de 2015 houve uma destruição quase que completa das instalações internas de Alcaçuz. Já faz quase 2 anos que os presos estão soltos lá dentro, sem nenhum tipo de controle. O Estado não manda ali dentro já faz bastante tempo. Mas nós tivemos agora realmente, há pouco menos de 2 semanas, o agravamento ainda maior dessa crise, quando houve essa rebelião com esse número imenso de mortes lá. Existem várias medidas que a gente já vem propondo há muito tempo, que a gente vem tentando negociar com o governo. Lamentavelmente a gente não conseguiu êxito, apesar de todos os esforços do promotor que trabalha diretamente com essa matéria do sistema prisional como um todo. Eu participei também de diversas vezes de reuniões com o governador, secretário de Segurança, secretário de Justiça, secretário de Infraestrutura, demais secretários, Procuradoria-Geral do Estado. A gente não conseguiu êxito, lamentavelmente, e nós não conseguimos que isso fosse uma prioridade de governo. E aí, então, ficou essa situação caótica, que foi o que favoreceu para que essa briga entre duas facções, essa guerra entre duas facções, que nem é nossa, mas que aqui no nosso presídio, o presídio aqui de Alcaçuz, encontrasse então o local ideal para uma tragédia como essa e para algo que assim colocou toda a sociedade em pânico, em insegurança, né? Então a gente continua tentando ajudar o governo a sair dessa crise. A gente tem se reunido insistentemente muito frequentemente no gabinete de gestão integrada do governo. Estamos tentando propor medidas. Em relação ao que aconteceu agora, estamos apurando, para poder apurar também todos os homicídios que ocorreram ali, os presos que cometeram homicídios vão responder. Você acha que pode ter sido maior, doutor Rinaldo? Os números são maiores do que aqueles 26 divulgados? Nós não temos ainda elementos para achar que esse número é maior, Ana. É claro que a gente está acompanhando tudo isso aí, o que está sendo feito pelo ITEP. Nós estamos acompanhando de perto através da força-tarefa que foi criada pelo Procurador-Geral de Justiça, mas a gente não tem como precisar qualquer número ali. A gente realmente se vale, por hora, dos números oficiais do governo. Estamos com essa força-tarefa trabalhando para apurar tudo isso, para apurar também em que circunstâncias tudo aconteceu desde o começo, por que os presos do pavilhão 5 tiveram um acesso tão facilitado ao pavilhão 4, e outra coisa, extremamente armados. Como é que essas armas todas chegaram ali? Armas de fogo, facas, facões, celulares, como é que eles tinham, apesar do governo propagar a instalação de bloqueadores celulares, como é que os presos então estavam desde os primeiros minutos ali daquele massacre, como é que eles estavam transmitindo isso ao vivo para o mundo inteiro, através da internet, né? Então, tudo isso está sendo objeto de apuração. Procurador, o Nordeste Acontece mostrou no início do programa de hoje o BOPE, de fato, entrando no presídio de Alcaçuz, numa iniciativa de tentar retomar o controle. O senhor acredita nessa retomada de controle, a partir da entrada de hoje e da implantação ou da instalação dos contêineres para separar as facções, doutor Rinaldo? Eu acredito que o Estado consiga retomar o controle da situação apenas para evitar novos confrontos entre facções, entre presidiários. Mas para retomar o controle do presídio, então são necessárias ainda muitas medidas, Ana Ruth. Não é a simples colocação de um obstáculo que separe um e outro lado de facções que vai restabelecer o controle ali. Não se sabe hoje, o governo não sabe sequer quantos presos tem lá, que presos estão lá, que presos fugiram, quantos presos podem ter sido assassinados e jogados em qualquer canto. Então há um descontrole completo do sistema. Por hora,
esses containers, estabelecendo esse muro, essa divisória, apenas controla para que não haja um novo confronto entre as facções. Mas para restabelecer o controle completo do presídio, para o Estado dizer, eu sei o que está acontecendo aqui, eu tenho o controle, como é o certo, ainda falta muito. O senhor esteve reunido ontem com o governador Robson Faria, um encontro que também contou com a presença de outros poderes. Doutor Rinaldo, as Forças Armadas, a previsão é permanecer até o dia 30, mas é suficiente, mesmo nesse clima de instabilidade ou de insegurança, por que não dizer? Se o governo for eficiente em outras medidas, sim, Ana Ruth. Por exemplo, se o governo conseguir, finalmente, bloquear os sinais de celulares e conseguir também restabelecer o controle lá dentro, pelo menos para evitar novos conflitos, então é possível sim as Forças Armadas irem embora, retornarem e a gente ter aqui uma certa tranquilidade, porque nós temos um número de homicídios hoje aqui em Natal, na Grande Natal e no estado todo, que só vem batendo recordes, mas é possível pelo menos a gente restabelecer a ordem, se o governo conseguir pelo menos controlar isso, bloquear sinais de celulares para que lá de dentro do presídio parem de sair as ordens para o cometimento de crimes aqui dentro de Natal e no Rio Grande do Norte como um todo. Doutor Rinaldo, greve dos agentes penitenciários agendada para amanhã. É o risco da gente retroceder na crise? É claro que é. A gente só acredita que não vai acontecer, primeiro porque é de se esperar o bom senso dos agentes penitenciários de não fazerem greve num momento tão crítico como este. Ainda que toda a situação lá estivesse sob controle em Alcaçuz e no sistema prisional do Estado como um todo, já seria algo para não se aceitar uma greve de agentes penitenciários. Mas num momento crítico como esse, então uma greve de agentes penitenciários é algo absurdo. Mas nós já temos também medida judicial, nós temos uma liminar já deferida pelo desembargador Cláudio Santos, proibindo essa greve. Né, e sob pena de multa para o sindicato dos agentes penitenciários, né, e outras medidas. Então a gente acredita que não vai haver essa greve, mas a gente apela até para o próprio bom senso dos agentes penitenciários, de sua presidente, da presidente do sindicato, para que não haja essa greve. Como foi que o senhor recebeu a aprovação, no início da tarde de hoje, na Assembleia Legislativa, da convocação daqueles militares da reserva para atuarem na Polícia Militar? É algo assim, extremamente excepcional, né, Ana Ruth? É algo que talvez realmente seja necessário neste momento. A gente sabe que os militares, eles se aposentam ainda numa idade ainda bastante novos, todos eles, a grande maioria. E assim, então é algo excepcional, mas nós estamos analisando a própria constitucionalidade dessa medida. Vamos analisar, claro, com boa vontade. Em princípio, não somos contra de forma nenhuma, apenas temos que evitar que o governo possa se valer de gambiarras jurídicas, vamos dizer assim, para tentar sair dessa situação. Mas é claro que a gente vai analisar isso com extrema boa vontade. Nós queremos ajudar para que o Estado volte a ter o controle da nossa segurança pública, o controle do Estado como um todo, né? Então, ainda estamos analisando isso aí e, em princípio, até acreditamos que seja algo realmente positivo. Doutor Rinaldo, no momento que se fala sobre superlotação, muitos órgãos defendem o chamado mutirão. Até que ponto o mutirão resolve ou não é o risco desse afã de desafogar os presídios, colocar presos que não deveriam estar nas ruas, não estão ressocializados e representam uma ameaça? Tem que ter muito cuidado realmente, Ana Ruth, eu particularmente, e o nosso Ministério Público sempre vê com muita reserva esses mutirões carcerários que são normalmente lançados em momentos como este. Tá? É como se quisessem as instituições
o Executivo, o Judiciário, Defensoria, Ministério Público. É como se eles quisessem resolver uma situação de caos do sistema prisional com a liberação de presos. E isso não pode acontecer dessa forma. Na verdade, os presos têm direito tem os seus direitos, a progressão de regime, passada do fechado para o semiaberto, tem direito a cumprir a pena somente até o último dia realmente fixado, a não passar nem um dia a mais, e isso tem que ser algo rotineiro. Isso não pode ser usado como válvula de escape, esses mutirões não podem ser utilizados como válvula de escape para desafogar o sistema prisional e proporcionar que o Estado tenha mais condições de controle. Então não é colocando todo tipo de preso na rua, colocando presos perigosos na rua, presos que ainda devam continuar presos, que se vai solucionar o problema do Estado. Pelo contrário, vai se agravar. A gente tem o exemplo de Manaus. Manaus liberou 400 presos logo imediatamente após a rebelião que teve no dia 1º do ano. E hoje o que a gente sabe é que a cidade está apavorada com a grande quantidade de pessoas que estão cometendo crimes, assaltos, assassinatos e etc. Agora, nesse final de semana, foi inclusive assassinado lá um promotor numa aparente tentativa de assalto. A gente conversou aqui no estúdio com o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Rinaldo Reis. Dr. Rinaldo, foi uma alegria recebê-lo aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, Ana. Boa noite. Boa noite. Se você quiser rever essa entrevista completa, é só acessar o politicainfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Nordeste Acontece vai ficando por aqui. Você acompanha agora o Jornal da Band. Nosso compromisso amanhã, nesse mesmo horário, na tela da Band. Ótima noite para você.